E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Maracanã respirava emoção antes mesmo do apito inicial. Sob aplausos ensurdecedores, Arrascaeta surgiu no gramado de mãos dadas com a esposa, Camila, que carrega no ventre o primeiro herdeiro do casal, Milano. A cena, carregada de simbolismo, unia três paixões do uruguaio: a família que começa, o clube que o consagrou e a torcida que o transformou em ídolo. A homenagem antecedia um novo capítulo de sua história, a assinatura do vínculo que o manterá no Flamengo até, pelo menos, dezembro de 2028, com possibilidade de estender até o final de 2029. Mais do que um contrato, o documento sela um pacto entre o craque e a nação rubro-negra. Ao assegurar sua permanência, o clube abre caminho para que Arrascaeta siga reescrevendo os livros de recordes do futebol brasileiro. Desde que vestiu pela primeira vez o manto sagrado, o uruguaio não apenas encantou com passes cirúrgicos, mas transformou números em lendas vivas. Hoje, ele divide com Bruno Henrique o título de maior campeão da era moderna do Flamengo. Juntos, somam 15 troféus conquistados desde 2019, com a promessa de novas glórias ainda neste ano. Libertadores e Brasileirão permanecem no horizonte. A força de Arrascaeta vai além das medalhas. Ele se tornou o estrangeiro com mais gols na história do clube, atingindo a impressionante marca de 95 tentos, superando o argentino Doval, que ostentava 94. E poderia já estar mais adiante, não fosse o pênalti desperdiçado diante do Santos, prova de que até os gênios são humanos. Com um novo contrato de 3 temporadas, o camisa 10 terá tempo de sobra para ampliar sua vantagem e consolidar um reinado quase inalcançável entre os estrangeiros que vestiram o vermelho e o preto. A trajetória continental do uruguaio também é digna de um épico. Nenhum jogador representou o Flamengo tantas vezes na Libertadores quanto ele. Em maio, ultrapassou Everton Ribeiro ao completar 63 aparições no torneio, e ainda terá uma nova final pela frente, no dia 29, contra o Palmeiras. Cada jogo é uma nova página escrita com suor e elegância, e sua constância o coloca entre os maiores da história do clube em participações nas principais competições nacionais e internacionais, 162 no Brasileirão e 33 na Copa do Brasil. Mas talvez o traço mais marcante do maestro uruguaio seja a generosidade. Com 105 passes decisivos para gol, Arrascaeta ocupa o terceiro posto entre os maiores assistentes da história rubro-negra, atrás apenas de dois mitos, Júnior, com 152, e Zico, com 174. Nenhum outro atleta contribuiu tanto em jogadas diretas para gol no Campeonato Brasileiro, o que reforça seu papel de cérebro criativo do time, símbolo da eficiência técnica que moldou o Flamengo vitorioso da última década. O legado de Arrascaeta ultrapassa fronteiras e estatísticas. Ele representa a síntese do futebol arte, da visão de jogo refinada e da entrega total que o torcedor exige. A cada toque, reacende a chama da paixão rubro-negra e reafirma o peso do manto. E se o futuro ainda reserva conquistas, uma coisa já é certa: o nome de Jorginho Arrascaeta permanecerá gravado para sempre entre os imortais do Flamengo, como um artista que transformou o Maracanã em palco de poesia e eternidade. O que chama ainda mais atenção é o momento em que Arrascaeta decide renovar. Em um cenário em que o futebol moderno é movido por cifras astronômicas e constantes propostas do exterior, o uruguaio escolheu permanecer onde o coração fala mais alto. Essa decisão tem peso simbólico, representa lealdade a um projeto, mas também uma mensagem direta à torcida, a de que a história ainda não terminou. Em tempos de transições e incertezas, o camisa 10 reafirma o compromisso de continuar sendo a engrenagem que mantém o Flamengo entre os gigantes do continente. Nos bastidores da Gávea, dirigentes enxergam a renovação como uma das movimentações mais estratégicas dos últimos anos. Manter um ídolo no auge técnico é um luxo que poucos clubes sul-americanos conseguem bancar. Mas para o Flamengo, Arrascaeta é muito mais do que um jogador, é uma marca, um símbolo global do estilo rubro-negro de vencer. A imagem do uruguaio levantando taças e distribuindo assistências se tornou sinônimo de credibilidade esportiva e prestígio internacional, abrindo portas para novas parcerias, contratos de patrocínio e fortalecimento de marca em outros continentes.
Dentro de campo, a presença do meia continua sendo diferencial técnico e emocional. Quando a bola rola e ele domina com a perna esquerda, o estádio inteiro silencia por um instante, antecipando o que vem a seguir. É o tipo de jogador que muda o clima de uma partida com um passe, uma finta, um olhar. E esse poder de transformar o imprevisível em inevitável é o que torna Arrascaeta um patrimônio imaterial da torcida. Não há estatística que traduz o arrepio que percorre a arquibancada quando ele toca na bola, é arte, é identidade, é Flamengo. E se o presente já é histórico, o futuro promete ainda mais. A cada temporada, o camisa 10 parece reinventar sua forma de brilhar, adaptando-se a novos técnicos, esquemas e companheiros. A renovação até o fim da década é o prenúncio de um novo ciclo de glórias, possivelmente com Arrascaeta alcançando marcas jamais vistas no clube. Será ele o primeiro estrangeiro a ultrapassar a barreira dos 100 gols? O primeiro a chegar a 200 assistências? A nação acompanha com expectativa, porque, no Flamengo, o impossível é apenas o ponto de partida para o próximo feito épico. Torcedor rubro-negro, o que essa renovação representa para você? Ver Arrascaeta, em pleno auge, escolher seguir defendendo o manto sagrado até o fim da década é algo raro no futebol moderno. É amor à camisa ou reconhecimento da força do projeto do Flamengo? Deixe sua opinião. O que mais pesou para o uruguaio dizer sim à nação, mesmo com propostas milionárias de fora? E quanto ao legado dele, qual é a sua visão? Para muitos, Arrascaeta já ultrapassou o patamar de ídolo, virou parte da identidade rubro-negra. Cada passe, cada drible e cada gol parecem carregar a alma do Flamengo em campo. Mas será que ele já pode ser considerado o maior estrangeiro da história do clube? Ou ainda falta algo para alcançar o nível de lendas como Zico e Júnior? Queremos saber o que a nação pensa. Outro ponto que divide opiniões é o impacto do camisa 10 dentro e fora de campo. Você acha que o protagonismo de Arrascaeta ainda pode crescer sob o comando de um novo técnico, em uma equipe que está em constante renovação? Ele ainda tem fôlego para liderar mais uma geração de craques e conquistar títulos históricos, ou o Flamengo precisa começar a planejar um sucessor à altura? A palavra está com o torcedor. E por fim, fica a pergunta que mexe com o coração da torcida: onde você coloca Arrascaeta na galeria dos maiores da história do Mengão? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A Clube de Regatas do Flamengo acaba de ganhar um impulso monumental. Após intervenção da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, os pontos foram devolvidos e o rubro-negro assume a liderança. A decisão, esperada por muitos torcedores, voltou a colocar o time carioca no topo do campeonato, reacendendo esperanças e a moral coletiva do grupo. Em um momento de reviravolta, o clube recupera não apenas a vantagem numérica na tabela, mas também a chama da ambição que parecia acomodada. Nos bastidores, a medida ganha contornos de virada de jogo. A CBF, sob forte pressão e com os olhos da mídia e dos torcedores atentos, optou pela devolução dos pontos, algo que, historicamente, mexe com a credibilidade das competições. A diretoria do Flamengo comemorou internamente como uma vitória de estratégia e persistência, um reflexo de trabalho jurídico, mobilização da torcida e convicção do clube em reivindicar direitos. Para o plantel, é renovação de confiança, cada treino, cada partida, agora carrega o peso da liderança assumida. Dentro de campo, a liderança não é apenas simbólica, ela muda o cenário psicológico e tático. O Flamengo, ao assumir a ponta, vê sua obrigação crescer, torna-se alvo, passa a ter que gerir adversários motivados e a defender uma posição de destaque. A comissão técnica e os jogadores sabem que não basta chegar, é preciso se manter. E a nação rubro-negra, tensas as arquibancadas, agora exige consistência, presença e entrega. É o lado A do sucesso que se inaugura, dos aplausos aos gritos, do sonho à rotina. Mas o momento também carrega riscos, e essas são justamente as perguntas que o torcedor precisa fazer: até onde o elenco do Flamengo suportará o peso da ponta? Como reagirá o time às pressões externas, aos adversários que jogam como se fosse final em cada rodada?
O dirigente que respira alívio agora tem que acelerar planejamentos, reforços, manutenção de foco, porque liderar é sinal de poder e alvo. Na medida em que assume o topo, o Flamengo reforça o compromisso com a taça, com a glória, com a história que representa. Para a nação, resta o momento de resposta, aplaudir, pressionar, acreditar. Você, torcedor, que vibrou com a notícia, agora vive o presente e o futuro. Como avaliar esse novo tempo? Quais serão as palavras no cântico da arquibancada? Qual será o próximo passo do Flamengo para transformar vantagem em título? Abrimos o debate. O que você espera do rubro-negro agora que está na liderança? A grande dúvida que paira sobre o ar do ninho do urubu é: o que virá a seguir? Será este o ponto de virada definitivo da temporada ou apenas o início de uma sequência ainda mais turbulenta? Internamente, fontes próximas ao elenco afirmam que a atmosfera mudou completamente. Jogadores antes abatidos agora treinam com outra energia, motivados pela sensação de justiça feita. Mas será que essa euforia será suficiente para manter o alto nível exigido na briga pelo título? Enquanto isso, a torcida parece viver um misto de alívio e desconfiança. Muitos rubro-negros se perguntam se a CBF finalmente reconheceu o que era óbvio, ou se há outros bastidores nessa decisão que ainda não vieram à tona. Teria a entidade cedido à pressão popular? Ou haveria fatores políticos mais complexos por trás da devolução dos pontos? Cada rumor, cada postagem nas redes sociais, transforma-se em combustível para teorias e debates acalorados, e é justamente isso que mantém viva a chama da curiosidade entre os torcedores. Dentro do clube, há quem veja o episódio como o início de uma nova era. Com o Flamengo novamente líder, cresce a expectativa sobre a postura do técnico e de nomes como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, ídolos que agora carregam sobre os ombros a missão de provar que o time não depende apenas de decisões administrativas, mas da sua força em campo. Será que o elenco responderá com atuações de gala, transformando essa devolução de pontos em combustível para uma arrancada histórica? O que vem pela frente é um roteiro digno de cinema, um time gigante que retoma o topo, uma torcida que vive intensamente cada capítulo, e uma reta final de campeonato que promete ser eletrizante. Quem duvida do poder da camisa rubro-negra, talvez precise assistir de perto o que está prestes a acontecer. O Flamengo está de volta à liderança, mas a pergunta que ecoa entre os milhões da nação é simples e instigante: será que alguém conseguirá tirar novamente o trono do Mengão? Torcedor, e você? Acredita que essa devolução de pontos foi justa ou acha que a CBF apenas tentou se redimir de erros anteriores? Muitos flamenguistas comemoram como um ato de justiça, enquanto outros ainda desconfiam das intenções por trás da decisão. Queremos saber, qual é a sua leitura dessa reviravolta? Foi merecimento do clube ou pressão popular da maior torcida do país? E quanto ao impacto dentro de campo? Você acredita que essa nova liderança vai servir como combustível para o time deslanchar na reta final do campeonato? Ou teme que a pressão por resultados aumente ainda mais sobre os ombros dos jogadores? Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e companhia estão prontos para carregar novamente a responsabilidade de liderar o futebol brasileiro? Outro ponto que divide opiniões é o papel da diretoria. A postura firme nos bastidores agradou muitos torcedores, mas há quem cobre mais transparência e foco nas quatro linhas. E você, acha que o Flamengo está no caminho certo fora de campo? Ou o clube ainda precisa reorganizar estratégias para garantir que a liderança não seja apenas momentânea? Por fim, queremos ouvir o coração da nação rubro-negra. O que essa volta ao topo representa para você? É um símbolo de resistência, justiça ou apenas o primeiro passo rumo a um novo título? Comente, compartilhe e participe, sua opinião é parte essencial dessa história. O Flamengo voltou à liderança, mas agora é a sua vez de responder. Será que esse é o início de uma nova era no futebol rubro-negro? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.